Olá galera, beleza? Eu sou o professor Valdinei, professor de língua portuguesa, e nós vamos trabalhar hoje a aula 76, reportagem e concordância nominal. Olha só pessoal, nessa aula de hoje nós iremos ler e compreender o gênero reportagem. Nós vamos refletir sobre a concordância nominal dentro do texto. Vamos inferir uma informação implícita no texto, vamos localizar informações que estão explícitas em um determinado texto e estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcada por conjunções, advérbios e etc. Pessoal, como concordância nós já vimos na aula passada, para a gente já chegar com os dois pés no peito, quebrando a cuca, rachando a cabeça, nós temos um quiz. O quiz diz o seguinte: a concordância nominal inadequada, existe, né? A do verbo haver, concordância nominal inadequada em, letra A, clima e terras desconhecidas. Clima e terra desconhecidos. Letra C, terras e clima desconhecidas. Letra D, terras e clima desconhecido. E a letra E, terras e clima desconhecidos. Beleza? Pessoal, tempo para vocês, nós já voltamos com a resposta. Voltamos, galera. Vamos ver a resposta do nosso quiz? Olha só, acompanha. A concordância nominal inadequada. Qual dessas alternativas que está errada? É a resposta C. Terras e clima desconhecidas. Quer saber por quê? Continue aqui acompanhando. Olha só. Quando há mais do que um substantivo, nesse caso, clima e terras, e o adjetivo vem depois deles, está colocado pós-posto, a concordância pode ser feita de duas formas. Adjetivo concorda com todos os substantivos. Vejam aqui os exemplos. Clima e terra desconhecidos, que era a alternativa B e E. Terras e clima desconhecidos. Também a concordância do adjetivo concorda com o substantivo que estiver mais próximo. Então ele pode concordar com aquele substantivo que está mais próximo, que é o caso da letra A. Clima e terras desconhecidas. Desconhecidas, terras. E terras e clima desconhecido. Lembrando que mesmo estando escrito desconhecido, a concordância é feita com os dois substantivos, beleza? Olha só, agora a gente vai ver uma reportagem do G1, que saiu no Jornal Nacional. Acompanhe aqui comigo. 1 milhão de espécies de animais e plantas correm risco de extinção. Aí nós temos o LIDE, que a gente já viu isso na outra aula. Relatório da ONU sobre o impacto humano na natureza diz que a exploração e a poluição dos oceanos e a agricultura industrial são as maiores ameaças às espécies. Pessoal, leiam comigo, acompanhem comigo. Um relatório sobre o impacto humano na natureza, divulgado nesta segunda-feira pelas Nações Unidas, concluiu que o ritmo de extinção de espécies de animais e plantas está acelerando em uma velocidade nunca vista antes. Imagine um animal ser extinto como um orangotango, um mundo onde bebês como os dessa espécie nunca mais existiriam. Agora imagine 1 milhão de espécies, animais, plantas, todas ameaçadas. Pessoal, um tema bastante importante também, essa questão da nossa relação com a natureza, e aí vocês têm a atividade 1, para já começar a pensar, a refletir um pouquinho sobre isso. A atividade 1 diz o seguinte: um relatório sobre o impacto humano na natureza, divulgado nesta segunda-feira, dia 6, passada, pelas Nações Unidas, concluiu que o ritmo de extinção de espécies de animais e plantas
está acelerando em uma velocidade nunca vista antes. Por que o verbo concluir permaneceu no singular e não no plural? Explique. Pessoal, questãozinha sobre concordância. Tempo para vocês, nós já voltamos. Então, galera, voltamos. Vamos ver a resposta da nossa atividade 1. Um relatório sobre o impacto humano na natureza divulgado nesta segunda-feira. Isso aqui era um trecho da reportagem que nós lemos. E aí a pergunta diz o seguinte: por que o verbo concluiu permaneceu no singular e não no plural? Explique. Pessoal, respondeu certo quem disse que o verbo está concordando com o substantivo relatório. Foi o relatório que concluiu. Beleza? A concordância do sujeito com o verbo. Pessoal, neste caso, vamos entender o porquê dessa resposta então. Neste caso, temos uma regra básica de concordância verbal. O verbo adapta, voltando, o verbo se adapta, concorda ao número e à pessoa do sujeito, o nome. Isto é, a conjugação do verbo varia de acordo com o número, singular ou plural, e com a pessoa do sujeito, primeira, segunda ou terceira pessoa, tanto do singular como do plural. Então vejam lá, com os nomes podem ocorrer a mesma situação, é preciso sempre concordar. Vamos voltar aqui, ler mais um pedacinho da nossa reportagem? Pois essa é a conclusão do maior estudo já feito sobre o impacto humano no meio ambiente. O relatório tem 1.500 páginas. Foi feito por 145 cientistas de 50 países e é assustador. Estamos mudando o planeta a uma velocidade sem precedentes, desmatando, escavando, caçando, pescando. A exploração e a poluição dos oceanos
e agricultura industrial são apontadas pelo relatório como as maiores ameaças às espécies. A mudança climática causada pela queima de carvão, petróleo e gás surge como um risco devastador. Pessoal, atividade 2 para vocês agora, também falando um pouquinho mais sobre concordância. A mudança climática causada pela queima de carvão, petróleo e gás surge como um risco devastador. A pergunta diz o seguinte: por que o autor da reportagem não usou a palavra em destaque no masculino? Climática, climático. Beleza? Pensa lá, quebra a cabeça, nós já voltamos com a resposta. Voltamos, galera. Vamos ver então a resposta da nossa atividade 2. A mudança climática causada pela queima de carvão, petróleo e gás surge como risco devastador. Esse era um trecho da nossa reportagem. E aí a pergunta diz o seguinte: por que o autor da reportagem não usou a palavra em destaque, climática, no masculino, climático? E a resposta é o seguinte: por uma questão de concordância nominal agora, pois os nomes devem concordar entre si. A mudança climática, a artigo feminino, mudança substantivo feminino, e aí climática também estaria, o adjetivo também teria que estar no feminino, beleza? Singular feminino. Pessoal, vamos continuar lendo a nossa reportagem? Acompanhem comigo. Um dos pontos mais importantes do relatório é enfatizar o quanto essa destruição pode afetar a nossa vida. Estamos perdendo mangues e pântanos que ajudam a limpar nossa água e evitar inundações. Florestas que ajudam a filtrar nosso ar. Plantas que dão origem a remédios, corais que sustentam a vida nos oceanos. Robert Watson,
O presidente do painel responsável pelo relatório afirma que, à medida em que perdemos a biodiversidade, ameaçamos a segurança alimentar, hídrica e energética. Pessoal, a concordância nominal, ela tem algumas regras que a gente precisa seguir. Adjetivo e um substantivo. O adjetivo deve concordar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com o substantivo que se refere. Então está aqui, ó, um dos pontos mais importantes. Pontos masculino plural, importantes no plural. Beleza? Pessoal, atividade 3 para vocês agora. Voltemos ao título da reportagem. E o título era 1 milhão de espécies de animais e plantas correm risco de extinção. Por que as palavras em destaque, espécies de animais, se encontram no plural? Explique. Pessoal, tempo para vocês, mamão com açúcar, já já voltamos. Voltamos, galera. Vamos ver então a resposta da nossa atividade 3. Voltemos ao título da reportagem, 1 milhão de espécies de animais. Por que as palavras em destaques se encontram no plural? Explique. Pessoal, porque as palavras espécies de animais se referem à palavra 1 milhão. 1 milhão, muitas espécies, beleza? Então tem que estar no plural. Olha só, pessoal, tem uma regrinha geral da concordância nominal que diz o seguinte para vocês. O adjetivo e o artigo, o adjetivo, o artigo, o numeral adjetivo e o pronome adjetivo concordam em gênero e número com o substantivo, ou pronome substantivo, a que se refere. Pessoal, só lembrando vocês, numeral adjetivo e pronome adjetivo são os pronomes e os numerais que ajudam a caracterizar um substantivo. Exemplo aqui, ó, aquelas duas meninas estudiosas leram os livros antigos. Aquelas duas estudiosas, os livros antigos. Beleza, galera? Mamão com açúcar, tranquilinho para guardar isso daqui. Olha só, vamos voltar para a leitura da nossa reportagem e aí a gente já faz mais alguns exercícios. Se o relatório tem um tom catastrófico, ele tem também o caminho da saída. E o pesquisador brasileiro Bernardo Strasburg trabalhou exatamente nessa parte do estudo, que mostra o que temos que fazer para mudar o futuro. Abre aspas, todas as medidas que precisamos implementar já estão em implementação, em pequena escala, em algum lugar do planeta. O grande desafio é dar escala para aquilo que já está funcionando. E isso, em todos os setores, em todos os países, é um grande desafio. Mas as recompensas serão enormes.
afirmou Strasbourg, que é diretor do Instituto Internacional para a Sustentabilidade. Pessoal, olha só, nós temos agora um quiz que vai dizer o seguinte para nós. Tem um trecho da reportagem que diz assim: todas as medidas que precisamos implementar já estão em implementação em pequena escala, em algum lugar do planeta. O grande desafio é dar escala para aquilo que já está funcionando. E isso em todos os setores, em todos os países, é um grande desafio. Mas as recompensas serão enormes. O fragmento da reportagem aparece entre aspas, por quê? Vamos pensar um pouquinho, galera? Letra A, destaca uma parte importante do texto. Letra B, mostra o discurso direto da fala do diretor. E a letra C, o fragmento foi escrito de forma irônica. Pessoal, quebra-cabeça, nem tanto assim porque é facinho, nós já voltamos com a resposta. Voltamos, galera. Vamos lá, então, ver a resposta do nosso quiz 2. Nós tínhamos ali um trecho do texto e a pergunta diz o seguinte: o fragmento da reportagem aparece entre aspas, por quê? Aspas, antes de todas e depois de enormes. A letra A diz o seguinte: destaca uma parte importante do texto. Pessoal, as aspas podem, muitas vezes, funcionar para isso, para destacar uma parte importante. Mas acho que não seria o caso aqui. Por quê? Porque nesse caso, a resposta é: mostra o discurso direto da fala do diretor. Então essas aspas estão indicando que isso que está escrito é um discurso direto do diretor lá, beleza? Pessoal, mais uma atividade para vocês quebrarem a cabeça. Se o relatório tem um tom catastrófico, ele tem também o caminho da saída. E o pesquisador brasileiro Bernardo Strasbourg
trabalhou exatamente nesta parte do estudo, que mostra o que temos que fazer para mudar o futuro. O fragmento descrito acima é uma certeza ou é uma dúvida? Explique. Pessoal, busquem no texto pequenos elementos ou elementos que indiquem para nós se é uma certeza ou uma dúvida, beleza? Tempo para vocês, nós já voltamos. Voltamos, galera, à atividade 4. Olha só, nós tínhamos ali um trecho do texto da reportagem que lemos que começa com: seu relatório tem um tom catastrófico. E aí a pergunta diz o seguinte: o fragmento descrito acima é uma certeza ou é uma dúvida? Explique. Pessoal, provavelmente ele indica uma dúvida. Por quê? Uma possibilidade. O fragmento apresenta uma dúvida ou possibilidade. E isso se comprova pelo uso da partícula se. A partícula se muitas vezes introduz uma possibilidade de algo que vai acontecer. Se você estudar, você alcançará seus objetivos. Beleza? Pessoal, agora nós temos uma questão do Enem. Você que vai fazer o Enem, você que vai fazer o vestibular, precisa prestar atenção. Só que agora eu preciso da colaboração de vocês, que vocês acompanhem a leitura do texto comigo, e aí depois vocês terão um tempinho para analisar as respostas, beleza? Então, olha só. Palavra indígena. A história da tribo Sapucaí, que traduziu para o idioma guarani os artefatos da era da computação, que ganharam importância em sua vida, como o mouse, que eles chamam de Angojá, e o Windows, o Ventan. Quando a internet chegou àquela comunidade, que abriga em torno de 400 guaranis, há 4 anos, por meio de um projeto do Comitê para a Democratização da Informática, CDI, em parceria com a ONG Rede Povos da Floresta e com antena cedida pela Star One, da Embratel.
Poti e sua aldeia logo vislumbraram as possibilidades de comunicação que a web traz. Ele conta que usam a rede, por enquanto, somente para preparação e envio de documentos, mas perceberam que ela pode ajudar na preservação da cultura indígena. A apropriação da rede se deu de forma gradual, mas os guaranis já incorporaram a novidade tecnológica ao seu estilo de vida. A importância da internet e da computação para eles está expressa num caso de rara incorporação, a do vocabulário. Um dia, o cacique da aldeia Sapucaí me ligou. A gente não está querendo chamar computador de computador. Sugeri a eles que criassem uma palavra em Guarani e criaram Aiu Iru Rive, caixa para acumular a língua. Nós brancos usamos mouse, Windows e outros termos que eles começaram a adaptar para o idioma deles, como agojá, rato, e oventan, janela. Conta Rodrigo Baggio, diretor do CDI. Pessoal, um texto bastante interessante. E aí agora vocês têm algumas alternativas. Um pouquinho antes das alternativas, deixa eu terminar de ler o texto para vocês aqui, que eu estava engolindo essa parte. O uso das novas tecnologias de informação e comunicação fez surgir uma série de novos termos que foram acolhidos na sociedade brasileira em sua forma original, como mouse, Windows, download, site, homepage, entre outros. Olha só, pessoal, o texto trata da adaptação de termos da informática à língua indígena, como uma reação da tribo Sapucaí, o que revela. E agora prestem atenção nas alternativas. Letra A possibilidade que o índio Poti vislumbrou em relação à comunicação que a web pode trazer a seu povo e a facilidade no envio de documentos e na conversação em tempo real. Letra B. O uso da internet para preparação e envio de documentos, bem como a contribuição para as atividades relacionadas aos trabalhos da cultura indígena. Letra C. A preservação da identidade, demonstrada pela conservação do idioma, mesmo com a utilização de novas tecnologias, características da cultura de outros grupos sociais. Letra D. Adesão ao projeto do Comitê para a Democratização da Informática, CDI, que, em parceria com a ONG Rede Povos da Floresta, postou o acesso à web, mesmo em ambiente inóspito. E a letra E. A apropriação da nova tecnologia de forma gradual, evidente quando os guaranis incorporaram a novidade tecnológica ao seu estilo de vida, com a possibilidade de acesso à internet. Beleza? Pessoal, vocês têm um tempinho para reler aí as alternativas e escolher a alternativa correta, beleza? Nós já voltamos com a resposta para vocês.
Voltamos, galera. Então vamos rever ali o enunciado da nossa questão do Enem e aí vamos tentar descobrir qual é a resposta correta. O texto trata da adaptação de termos da informática à língua indígena, como uma reação da tribo Sapucaí, o que revela a alternativa C, o que revela a preservação da identidade demonstrada pela conservação do idioma, mesmo com a utilização de novas tecnologias características da cultura de outros grupos sociais. Pessoal, o Enem sempre vai trabalhar com vocês com questões fracas, fáceis, médias e difíceis. Essa questão é uma questão mais elaborada, mas ela não é a mais difícil, é uma questão média para vocês, beleza? Pessoal, olha só, na nossa aula de hoje, nós aprendemos, nós vimos, lemos e interpretamos uma reportagem, aprendemos um pouco mais sobre a concordância nominal, percebemos que em um texto como a reportagem há informações que estão explícitas e implícitas, vimos que é possível estabelecer relações lógico-semânticas dentro do texto e testamos nosso conhecimento com os exercícios de concordância e também fizemos uma atividade com base no Enem, beleza? Pessoal, lembrando vocês que no Classroom vocês precisam responder a atividade que é obrigatória para contar como presença para vocês, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Professor Valdinei deixa um super abraço para vocês. Até a próxima.